Pessoal, meu nome é Marcos Neves Lopes, sou professor do IFPI Campus Valência do Piauí. Inicialmente, gostaria de agradecer o convite feito pelo Dr. Roberto Pompeu, da Embrapa Caprinos e Ovinos, para conversar com vocês no curso intitulado Segurança Alimentar para Caprinos e Ovinos no Semiárido. No módulo anterior, conversamos sobre implantação e manejo da palma forrageira. No módulo de hoje, conversaremos sobre o uso da palma forrageira na alimentação animal. Inicialmente, gostaria de destacar que é relevante possuirmos uma reserva estratégica de alimento para suplementação dos animais na época críticas do ano. Isso deve se constituir numa prática comum no semiárido brasileiro. Nesse sentido, a palma apresenta-se como uma forrageira promissora e relevante para a utilização na alimentação animal. Constitui-se um alimento verde que consegue suprir as necessidades hídricas dos animais. E também é uma cultura que proporciona alta produtividade quando bem manejada. Nesse sentido, preparei a presente apresentação com o objetivo de apresentar para vocês pontos importantes do uso da palma forrageira na alimentação animal, destacando aspectos qualitativos e a utilização da referida cultura nos sistemas de produção para alimentação animal. É importante, acerca do uso dessa forrageira na alimentação animal, a parte de armazenamento pós-colheita, para posterior uso da mesma. Geralmente a palma forrageira é colhida manualmente e fornecida diretamente no costo. Isso constitui-se numa elevação nos custos de produção. Se conseguirmos fazer um armazenamento pós-colheita eficiente, irá reduzir esses custos com colheita e transporte. Vale destacar que esse armazenamento deve ser realizado em local coberto e ventilado. E os ramos devem ser armazenados inteiros, como vocês aqui podem observar, sendo o fracionamento realizado somente no momento de fornecimento aos animais. Nesse sentido, estudos demonstram que, quando bem armazenada, a palma forrageira tem conservado, com ausência de perdas, para matéria seca, proteína bruta, fibra bruta e carboidratos solúveis, até 16 dias de armazenamento pós-colheita, se constituindo uma importante forrageira para a alimentação por um maior período. Ou seja, é um indicativo que pode ser colhido uma maior quantidade de palma forrageira para ser fornecida aos animais nos dias posteriores. E aí a gente destaca alguns pontos relevantes da composição química dessa cultura, constituindo-se numa excelente planta forrageira para o uso na alimentação animal. É uma cultura rica em carboidratos não fibrosos, com valores em torno de 50% a 70%. Apresenta elevados teores de nutrientes digestíveis totais, alcançando valores maiores que 60%. Porém, vale destacar que é uma cultura que tem revelado baixos teores de FDN, fibra em detergente neutro, e proteína bruta. A proteína girando com valores, de modo geral, entre 4% e 7%. Porém, vale abrir um parênteses e destacar que com o bom uso da adubação, o manejo refinado da adubação, conseguimos elevar esse teor de proteína bruta para valores em torno de 10 ou superiores. 10% ou mais de proteína bruta nessa cultura com um bom manejo da adubação. Isso é um ponto importante para elevar a qualidade em termos de proteína bruta da palma forrageira. E um ponto que vale destacar para usar a palma forrageira na alimentação animal é associá-la a uma fonte de fibra e proteína, no sentido de suprir essa deficiência em fibra e proteína. Vale destacar outra característica relevante da palma forrageira é o alto percentual de matéria orgânica, com valores em torno de 81,6% a 86,8% da matéria seca. E é uma cultura que apresenta alta digestibilidade.
com valores de digestibilidade in vitro da matéria seca em torno de 69,5% a 82,1%. São pontos importantes. E aqui a gente vale destacar pontos relevantes acerca das formas de fornecimento da palma forrageira na alimentação animal. Um ponto que a gente destaca inicialmente é a parte do uso para pastejo direto. Os estudos indicam inicialmente que não se recomenda, pelo menos nesse primeiro momento, o uso para pastejo direto dessa cultura, em função das altas perdas por pisoteio, pensando-se numa eficiente uso da forragem, né? Na utilização eficiente da forragem produzida. Nesse sentido, vale destacar que, considerando que os custos da palma com colheita e transporte são elevados, destaca a importância de se trabalhar em mais pesquisas, no sentido de definir o melhor manejo dessa cultura, buscando-se trabalhar com o pastejo direto, no sentido de reduzir custos de colheita dessa cultura. Porém, no presente momento, não se trabalha, ou pouco se trabalha, com o uso dela para pastejo direto. O mais comum é trabalhar com a palma picada no coxo. Essa é a forma mais comum de fornecimento, como vocês aqui podem observar, a palma picada para o fornecimento. E aí a gente tem buscado trabalhar também com a palma como mistura completa ou ração completa, ou seja, juntando palma forrageira picada mais uma fonte de volumoso, que aqui vocês podem observar, o sorgo picado, ou uma silagem de milho, mais o concentrado. Aqui vocês podem observar um concentrado formulado com milho moído, farelo de soja e sal mineral completo. Mas dependendo do balanceamento, você pode entrar nessa formulação. Aqui vocês podem observar o farelo de soja, né, uma fonte de proteína, e o milho moído, né, um alimento rico em energia. E temos também a opção, visando principalmente, né, o barateamento dos custos, formulação de dietas com menor custo, trabalhar com o que a gente chama de trinômio, palma, fibra mais nitrogênio não proteico. Aí teríamos que trabalhar, né, com a palma forrageira, mais um volumoso aí, fonte de fibra. Aqui a gente tem um exemplo do sorgo picado, ou a silagem de milho, mas também pode ser um feno, uma palhada, e junto entrar com a fonte de nitrogênio não proteico. Aqui eu trago como exemplo a ureia, e balancear essa dieta de acordo com a exigência do animal. Outra forma que podemos fornecer a palma é em forma de farelo de palma. A palma passando por uma desidratação e fazendo-se o farelo, tendo-se aí um concentrado, um alimento com alto teor de energia, um concentrado energético. E uma outra forma que não é muito utilizada, mas tem-se essa possibilidade de ser trabalhada, é a silagem de palma, que pode ser trabalhada fazendo um pré-amortecimento para baixar a umidade e fazer esse armazenamento, né, em forma de silagem. Aí a gente entra no ponto importante, que é o consumo dessa planta forrageira pelos animais e o desempenho desses animais consumindo palma. Vale destacar inicialmente que, em função de baixos teores de matéria seca, é um ponto que pode levar a um baixo consumo, né, de forrageiras com esses teores baixos de matéria seca pelos animais. Porém, vale destacar que a palma forrageira é uma cultura altamente palatável, altamente aceitável pelos animais. Estudos já têm revelado que a palma forrageira, quando comparada aí com outros volumosos como capins como búfalo e sorgo, a palma tem tido uma preferência maior pelos ovinos, mostrando a alta palatabilidade desses animais. Outros estudos já mostram também, pessoal, que essa forrageira, palma, deve ser trabalhada com cautela na hora do fornecimento, ou seja, o consumo diário de palma em base de matéria fresca pelos animais, seja bovinos ou animais de pequeno porte, não deve exceder 10% do peso vivo dos animais.
as pesquisas, né, os estudos também têm indicado que essa cultura deve ser adicionada à palma uma fonte de volumoso em base de matéria seca em torno de aproximadamente 1% do peso vivo. E isso corresponderia, né, o fornecimento de uma ração com teor mínimo de matéria seca em torno de 25% e 30%. Estudo também tem mostrado, né, que essa cultura, trabalhando isso aí com a cultivar miúda, pode participar da dieta com até 60%. Isso foi estudos trabalhando com novilhos em pastejo. Já trabalhando com ovinos alimentados com palma forrageira, tem mostrado um bom desempenho, chegando aí a valores de ganho médio diário de 90 gramas por dia ou valores superiores a 100 gramas. Alguns estudos já mostram o bom desempenho de ovinos, né, consumindo dietas à base de palma forrageira. E outro ponto importante que vale destacar é quando se tem palma na alimentação, já foi comprovado e ratificado nos estudos que os animais diminuem muito o consumo de água, tanto bovino como ovinos caprinos. De modo geral, tem se constatado para bovinos e ovinos uma grande redução, chegando até a ausência no consumo de água quando esses animais são alimentados com palma forrageira, dependendo do nível de inclusão dessa forrageira na dieta. E por fim, pessoal, é importante destacar, quando se trabalha com palma forrageira na alimentação animal, é que devemos evitar o uso dessa cultura, palma forrageira, como alimento exclusivo, em função de poder ocasionar, né, alguns distúrbios ruminais, podendo ocasionar alguns distúrbios. Outro ponto importante, que essa forrageira, a palma, deve ser trabalhada em associação com a suplementação proteica e fibrosa para termos uma dieta balanceada, para garantirmos uma boa alimentação dos animais, atendendo às exigências nutricionais e conseguindo um bom desempenho desses animais. Ficamos por aqui. Meu muito obrigado a todos.